Bom dia para todos, que todos estejam na santa e gloriosa paz do Senhor. Obrigada, filho. Vamos louvar hoje, honrando ao Senhor, com o hino 244, Louvai a Jesus, da harpa cristã. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo. Com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo, medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, vosso guia, no mundo de tribulação. Não tem temor quem confia em Deus, mais real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dá-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencei por Jesus pela fé. Glória a Deus, aleluia. Hino bonito esse. Vamos pedir a Deus pela Ucrânia mais uma vez, porque continua a situação danosa. Oremos. Ó meu Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu estou sem saber o que fazer, Pai. Se peço para acabar, ou só se faça a Tua vontade, eu acho que eu vou pedir que faça a Tua vontade. Porque, Pai, eu tenho pedido tanto e o Senhor não tem acabado com essa guerra. Porque quando Tu queres, Tu faz a coisa no instante. Porque Tu és Deus, Tu fizeste o mundo inteiro em 6 dias. No sétimo, Tu descansaste. Meu Pai, faça a Tua vontade, porque o Senhor é o que sabe de tudo, e tudo é Teu, e para Ti tudo foi feito. Mas lembre-se, Paizinho, que nós estamos no meio da pandemia. Estamos todos muito cansados de tristeza, de notícias dolorosas. Nossa alma está sofrendo muito. Os ucrânios sofrem, nós também sofremos. E os russos também sofrem. Porque quem está lutando não está lutando por livre e espontânea vontade. Estão obedecendo ordem. Mas faça-se a sua vontade, meu Pai. Porque o Senhor é dono de tudo e de todos. Amém? Vamos hoje ler a 14ª carta de Paulo, o apóstolo, para os Coríntios, 1 Coríntios, o dom de profecia superior ao de línguas. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende,
e em espírito fala de mistério. Mas o que profetiza fala os homens como para edificar, exortação e consolação, e recebemos de quem profetiza. O que fala a língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas também profetizem, porque o que profetiza é maior do que o que fala a língua estranha. A não ser que também interprete para que a igreja seja edificada. E agora, irmão, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que proveito tiraria vós? E vós não falasse ou por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá que se toca com flauta ou com cítara? Porém, se a trombeta der zunido incerto, quem se preparará para a guerra? Assim também, vós, se com línguas não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando no ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes do mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele que está com que eu estou falando, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também, vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Pelo que fala língua estranha, peço interpretação. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se não bendizer com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do idoso, o amém, sobre a tal ação de graça, visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo muitas línguas do que todos vós. Todavia, eu antes quero falar 5 palavras só, inteligente, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua estranha que ninguém entenda. Irmão, não sejais menino no entendimento, mas sede meninos na malícia e adulto no entendimento. Está escrito na lei, porque por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que a língua são o sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Que a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão, porventura, que está no meio de loucos? Mas se todos profetizarem ou alguns indultos, e alguns indultos ou infiéis entrarem de todos, é convencido de todos, é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto,
adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. A necessidade de ordem no culto. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação com ordem. E se alguém falar em línguas estranhas, faça somente em 2 minutos ou mais, no máximo 3. E, por sua vez, haja interpretação. Mas se não houver interpretação, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Mas se outros que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos estejam consolados. E os espíritos dos profetas estejam submissos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, seja de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não é lícito mulher falar na igreja, mas estejam sujeitas, como também ordena a igreja, a lei. Se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento de Deus. Mas se alguém ignora isso, quem ignore? Portanto, irmãos, procurai conselho, profetizai e não proibai falar línguas, mas faça tudo decentemente e com muita ordem. Amanhã leremos a 15ª carta do apóstolo Paulo para os Coríntios. Bom, agora vamos fazer aquilo que eu mais gosto. Eu vou dar a vocês para se tornarem filhos de Deus. Eu faço isso por ordenança de Deus. Eu não faço por minha vontade. Seria muita audácia de minha parte. Mas é Deus que quer que eu leia e eu não explique. Porque a palavra se explica na cabecinha de cada um de vocês como Ele quer. Ele faz a limpeza através da palavra. Portanto, por isso que eu não explico. Eu não tenho o direito de explicar, porque não recebi ordem. Eu recebi ordem para ler a palavra somente. Portanto, vamos perguntar: quem deseja receber a Deus, a Jesus, como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Aquele que deseja, faça como sempre tenho dito: põe a mão no coração e levante a mão esquerda, fazendo sinal para Deus. Isso se puderem, porque esse convite é para todos, estejam trabalhando, estejam dirigindo, estejam passeando, estejam tomando banho, estejam lavando roupa, lavando prato, fazendo na enxada, fazendo o que estiverem fazendo. É para vocês também. Portanto, também é para aqueles que deixaram a casa do Senhor por causa de picuinha de alguém. É para todos, porque o portal da graça está se fechando. E quem ficar, se não subir com Deus, vai ser mais triste do que se possa alguém imaginar. Não está na cabeça de ninguém imaginar qual é o sofrimento daqueles que ficarem aqui na terra quando a igreja subir. É um convite que Deus está dando oportunidade para todos, com igualdade. Todos estão ouvindo, não ouve quem não quer. Então,
estejam apostos com arrependimento, com integridade, com desejo no coração, com entrega. Amém? Vamos orar. Meu Pai, meu Senhor, meu Deus, meu Criador, obrigada, Senhor, por tamanha oportunidade que estás dando à humanidade. São tantas, meu Pai, ajude a eles a tomarem a decisão, Espírito Santo, porque é um presente de Deus. Jesus morreu na cruz para que haja salvação, para que não fiquem sofrendo. Meu Deus, Deus não fez ninguém para sofrer, Deus fez para ter um gozo eterno com eles, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com os anjos no céu. Se arrependam, procurem a Deus, busquem a Deus, estejam ávidos do meu Senhor. Jesus, advoga a causa desses que estão arrependidos, procurando os teus trabalhos de advocacia, meu Pai, os que deixaram a tua casa, que eram teus filhos, por causa de picuinha de alguém, mas advogar, Senhor, a causa deles agora, meu Pai. Eu vos agradeço, porque eu sei que já fizesse isso. Muito obrigada. E eu tenho para todos os meus parabéns, a paz do Senhor, para todos, meus irmãos em Cristo Jesus, irmão de Jesus Cristo. Glória a Deus. E que amanhã que Deus nos dê nova oportunidade, para que estejam todos aqui esperando a paz do Senhor, a palavra do Senhor, para que recebam como segundo suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Amém, Jesus. Amém para todos. Glória a Deus. Um bom dia para todos.